Como são interligadas as hastes de aterramento em uma instalação residencial? Qual a quantidade mínima de hastes e se eu posso usar a haste do padrão? Beleza, ele não entendeu o conceito de aterramento, né? Lá no capítulo 5 da NBS 5410, ele diz que tem que ter aterramento para poder fazer a proteção. Tem dois tipos de proteção: a proteção à pessoa, né, que é os usuários da instalação, e a proteção ao patrimônio, ou seja, não pegar fogo, não dar um curto-circuito de sérias proporções. Então, você tem que entender o que você está falando. Bom, se a gente está falando dentro de uma residência, a proteção maior que você tem que pensar na hora de fazer um aterramento é as pessoas. Então, existe aí vários conceitos que você tem que entender para poder fazer. Então, vamos entender o conceito. Até hoje, muitas pessoas fazem aterramento de qual forma? A concessionária de energia elétrica, ela obriga você a aterrar o neutro no padrão de entrada da sua instalação. Então, chegou o neutro na sua instalação, né, no ramal de entrada, você tem que aterrar esse neutro. Esse neutro, ele pode ir aterrado até dentro do seu QDC, beleza? E a partir daí, o pessoal usa o terra da instalação desse fio, que a gente chama ele de PEM, que é um condutor que está agregando as duas coisas, a função de neutro e a função de terra. Coloca ele lá no barramento de terra e faz todo o aterramento dentro da sua instalação. Até hoje, a partir dessas discussões, o pessoal está mudando um pouco. Existe a possibilidade de se fazer um eletrodo de aterramento. Eletrodo de aterramento é diferente de haste de aterramento. Tá bom? O conceito de eletrodo é o quê? É um sistema que você vai fazer para conseguir a menor resistência ômica do sistema, para poder fazer todos os dispositivos de proteções funcionarem em relação ao terra. E ainda proteger a sua instalação, por exemplo, uma tomada de uso geral, se você coloca um terra lá, e se um fio fase, se escapa da tomada e encosta no fio terra, ele vai provocar o quê? O desarme do circuito, do disjuntor que pertence àquele circuito. Se for um contato indireto, por exemplo, se eu tiver uma geladeira, o fio lá interno da geladeira faz ele se deslocar e bater na estrutura da geladeira, como ela tem um pezinho isolado, geralmente, 99% é assim, eu fico com a tensão na carcaça, eu fico com a carcaça da geladeira energizada. Se eu colocar a minha mão, o que vai acontecer? Eu vou ser o condutor e vou passar aquela tensão para o terra. Então vai acontecer o quê? Vai passar uma corrente por mim e eu vou levar um choque elétrico. Então o aterramento, ele é para proteger pessoa. Então, o ideal, resumindo aí a pergunta desse menino aí, a gente tem que fazer o seguinte, Jefferson, além daquele terra que tem lá aquela haste que a gente coloca lá, o ideal é você fazer em linha mesmo, né? Porque a gente tem cálculos, porque o eletrodo de aterramento, o pessoal faz de diversas configurações. Tem gente que coloca em triângulo, tem gente que faz um hexágono, faz um octágono, tudo isso é para ir aumentando a quantidade de hastes. A melhor forma para se conseguir uma resistência resultante menor possível do seu circuito de aterramento é você colocar as hastes em linha, né? Então, vamos pegar aqui o mesmo instrumento de demonstração, né, cara? Eu tenho lá a haste, eu vou espetar uma haste, a distância do comprimento dessa haste, eu vou colocar outra haste e vou espetar. Entre elas, eu vou fazer um condutor nu de 50 milímetros. Há uma profundidade do solo de 50 centímetros. Então, eu tenho que espetar a haste, a cabeça da haste, onde eu vou fazer a conexão, tem que ficar a 50 centímetros. Dali, eu vou pôr um condutor para outra haste e vou fazer o meu sistema de aterramento. Poleto, qual que é a melhor resistência para o meu dispositivo para o meu eletrodo de aterramento? A norma 5410, ela não te dá eu até anotei aqui, deixa eu achar aqui. Ela não te dá um valor específico, mas ela parte
Vejam para vocês a importância de você entender o conceito do negócio. Ela parte de um cálculo que é o seguinte: qual vai ser a resistência de aterramento? Ela tem que ser menor ou igual à tensão de contato, que pode provocar um choque, que vai trazer uma consequência grave para uma pessoa. Qual que é a tensão que pode provocar aqueles 30 miliamperes que é perigoso para o nosso corpo? 50 volts. Então, anote aí, 50 volts. Resistência tem que ser maior ou igual a 50 volts, né? Dividido por qual que é o dispositivo que a gente usa para proteção de pessoas, né? Qual a sensibilidade do DR? É o de 30 miliamperes. Então, vai ser 50 dividido por 0,03, certo? Então, a resistência de aterramento tem que ser menor ou igual. Por quê? A corrente elétrica ela vai querer fluir pelo lugar que tem menor resistência, correto? Essa resistência que a gente está calculando aí é a resistência do quê? De uma corrente elétrica de 30 miliamperes passando pelo corpo se tiver uma tensão de 50 volts aplicada ao circuito. Eu fiz esse cálculo e esse cálculo dá 1,666K ohms de resistência ohmica. 1,6K você consegue tranquilamente com apenas uma haste, beleza? Então, o conceito da haste é isso, você colocar uma resistência quanto menor possível, quanto mais próximo de zero, né, você vai ter uma resistência legal. E o mais interessante que a NBR 5410 dá, deixa eu até dar o capítulo para vocês aqui, ó, é o capítulo 5.1.3.1.3 da NBS 5410. Ela que fala essa continha que eu estou passando aqui para vocês. Lá ela diz, olha, a resistência tem que ser menor que esse cálculo. O menor que esse cálculo dá 1,6K. Todas as resistências de aterramento que eu fiz nunca passou de 30, 40 ohms. E quando ela passava de 60, 70 ohms, quando eu colocava mais uma haste, né, nessas condições em linha, ela caía sempre para 30, 25, que sempre foi uma resistência que é possível, né, é menor do que aquela resistência. Então, a corrente de fuga vai querer passar pelo condutor de aterramento e vai ser o suficiente para você desligar o disjuntor termomagnético, para você desarmar um DR se tiver uma fuga para terra, para você fazer o DPS circular a corrente de surto. Então, você entendeu que o conceito de aterramento é que você tem que entender, e qual a forma que você vai fazer é a sua instalação que vai determinar. Se você colocar 3 hastes em linha lá, guardando lá as distâncias da haste a 50 centímetros de profundidade, a resistividade do seu solo for uma resistividade boa, né, que dissipa bem a corrente elétrica, eu tenho certeza que você vai chegar aí num valor de resistência bem próximo do ideal. E uma coisa interessante para você que é eletricista autônomo, né, você fazer a medição anualmente dessa resistência vai fazer com que você acompanhe esse sistema de aterramento e verifique se ele está aumentando ou se mantendo nos valores que você fez lá. Então, o ideal é você fazer o eletrodo de aterramento e você fazer a medição. Com isso, você vai fidelizar, né? Pelo menos uma vez por ano, você vai voltar lá naquele seu cliente, você faz lá uma geralzinha, vai ver se não tem um mau contato numa tomada, se não tem um DPS que você precisa trocar. Então, tudo isso daí já vai te ajudar a fidelizar. E, por último, você tem que lembrar, se você tem que interligar esse eletrodo que você fez, de hastes para o QDC, com o neutro que está vindo lá do seu padrão de entrada, porque lá tem uma haste. Então, todas as hastes ou sistemas que você usa para aterramento, eles têm que ser, segundo a norma, equipotencializado. O que é isso? É você ligar um fio daquele conjunto do eletrodo para aquela haste que tem lá no padrão de entrada. Como o fio neutro já está vindo trazendo isso daí, você só interliga isso daí lá no seu QDC. Lembrando,
O neutro liga no barramento do terra. Se você tiver um DR, você vai ligar do barramento de terra na parte N da entrada do seu DR, e na saída do N do DR, você vai ligar no barramento de neutro do seu QDC. E todo neutro da sua instalação, que vai determinar os outros circuitos terminais da instalação, para iluminação, tomada de uso geral, ou até mesmo tomada de uso específico, você vai tirar os neutros desse novo barramento. Para que, se houver alguma fuga, esse dispositivo que você instalou ali, ele vai enxergar a fuga e vai proteger o seu circuito.